Bom, vamos lá, vamos para o beabá, né, para o nosso ouvinte entender o que pode e o que não pode. Com a condenação do ex-presidente Lula em primeira instância, ele hoje pode disputar uma eleição? Sim, Escola, não há qualquer problema com relação a essa condenação em primeira instância. Por quê? A inelegibilidade, ela é decorrente da Lei Complementar 6490, chamada Lei das Inelegibilidades, e essa questão da condenação criminal vem muito em função da Lei da Ficha Limpa, que alterou essa Lei Complementar 6490, colocando uma possibilidade daqueles condenados por órgão colegiado, daí sim terem o seu registro de candidatura indeferido. E aí o colegiado, no caso, uma Câmara, 3 desembargadores, mais de um juiz, né? Exatamente, daí seria nesse sentido. Mas isso, eu já tenho visto muita gente comentando, e corretamente, só pode ocorrer no caso do ex-presidente Lula, se o TRF4, aqui o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, analisar o recurso do presidente Lula, ou naturalmente do Ministério Público, e confirmar a sentença. E isso a gente sabe que demanda um certo tempo. Esse é o ponto principal, doutor Roger. Qual é o tempo para que o ex-presidente Lula, possa concorrer em 2018 ou não concorrer? Qual é o tempo ideal que seria para a decisão do TRF4? Tem certas premissas, né, Carolina? O que acontece? Hoje, essa questão da inelegibilidade, ela tem que ser comprovada no momento do registro da candidatura. É isso que dispõe a legislação eleitoral. E o registro da candidatura, pelo menos nas últimas eleições, com a mini reforma eleitoral, ela foi prevista para o dia 15 de agosto. Então, hoje, o registro da candidatura para as eleições do ano que vem se dará dia 15 de agosto de 2018. Só que já há propostas legislativas, até porque houve bastante dificuldade em se julgar pelos tribunais eleitorais os registros da candidatura, a fim de antecipar esse prazo, colocar ele para julho, enfim, seria uma data anterior a 15 de agosto. Somado a isso, acabou de ser proferida a sentença no primeiro grau. E eu acredito, até como tática processual, que os advogados, especialmente os advogados do ex-presidente Lula, ingressem com embargos de declaração, até para demandar um certo, para que ocorra um prazo maior, mais dilatado, até que seja interposto daí sim o recurso de apelação. O TRF da 4ª Região, pelo que tem sido divulgado, demanda em média 1 ano para julgar, de 10 meses a 12 meses para julgar um recurso, pelo menos no que diz com essa questão criminal. Então, levando em conta todas essas premissas, eu acredito que não haja tempo hábil para se discutir uma eventual inelegibilidade do ex-presidente Lula em caso de confirmação da sentença de primeiro grau. Sim, nós estamos aqui no campo da hipótese, tá, Dr. Roger Fischer, em se mantendo a condenação pelo Tribunal Regional Federal. Vamos supor que pega a média do prazo de julgamento aí dos recursos, 1 ano e meio, 1 ano, uma coisa assim. Se a decisão for mantida, já imediatamente o ex-presidente Lula vai se tornar o que chamamos de ficha suja, ele não poderá concorrer, ou ainda há alguma discussão, embargo infringente, embargo declaratório, seja lá qual for a previsão legal aí, para se contestar a decisão que possa permitir que ele concorra? Recursos jurídicos à escola. Até porque, como eu te disse, a inelegibilidade, a condenação em segundo grau, porque geraria uma inelegibilidade a ele, tem que ocorrer até a data do registro. Ou até também poderia se dar essa condenação entre a data do registro e da eleição. Daí se chama, tecnicamente seria uma inelegibilidade superveniente, tá? E daí seria atacada essa questão através de um recurso próprio, o recurso contra expedição de diploma. Mas, enfim, a questão de ser ele inelegível ou não, isso vai ser discutido no âmbito da justiça eleitoral, porque a condenação criminal não vai dizer que ele é inelegível. Sim, não barra automaticamente, né? Não, ele tem que fazer o registro da candidatura dele, vamos supor que seja dia 15 de agosto. Tá. Dia 14 de agosto tem uma condenação do Tribunal Regional Federal confirmando a sentença de primeiro grau. Né? Ele faz o registro da candidatura. E isso vai ser analisado
se for pelo Tribunal Superior Eleitoral, a questão se ele é elegível ou não. E, doutor Roger, uma outra dúvida que surge aqui dos nossos ouvintes. Bom, vamos trabalhar com uma outra possibilidade. O TRF4 não julga a questão do ex-presidente Lula até a data do registro da candidatura, ele faz o registro, começa a campanha. E como é que fica o julgamento lá no TRF4? Ele pode ser julgado durante o período da campanha? Não pode? Em que momento esse julgamento ele se congela lá no TRF4? Não há problema algum em ele ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mesmo durante a campanha. A questão eleitoral não vai suspender a tramitação de processos cíveis, criminais, enfim, que existem contra o eventual candidato. O que pode ocorrer daí sim é que se for julgado no período, até tem uma discussão, mas enfim, vamos supor até a data da eleição, pode ser alegado, e ser confirmada a sentença, pode ser alegada uma inelegibilidade superveniente. E daí o próprio ex-presidente Lula e eventual candidato faz toda a campanha, vamos supor que seja eleito, e ainda assim pode ser questionada a questão da possibilidade dele tomar posse no cargo por conta dessa possível inelegibilidade superveniente decorrente de uma condenação, de uma confirmação de uma condenação entre a data do registro e a da eleição. Pois é, ainda dentro disso, ainda dentro do campo da hipótese, o presidente consegue concorrer, é eleito, como fica o processo contra ele na justiça? A justiça pode, por exemplo, manter a condenação e depois ainda julgar no Supremo Tribunal Federal? Ele corre o risco, por exemplo, de ser eleito presidente da República, ser condenado com trânsito em julgado? Depois depois ele tomar posse como presidente, não, daí suspende, ele não tem mais a possibilidade de se suspende essa questão dessa tramitação. Tá. Mas a questão da inelegibilidade a gente só vai levar em conta até a data da eleição, embora tenha que se fixar o registro, quando da data do registro ele tem que ser elegível. E depois vai se discutir na constância da campanha eleitoral se ele é elegível ou não em razão de uma eventual condenação anterior. Perfeito. E ainda há a possibilidade de se discutir a elegibilidade dele se houver uma condenação criminal pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região entre a data do registro e a da eleição. Tá certo, doutor Roger Fischer, olha, muito obrigado pelos esclarecimentos nessa manhã, bom dia, bom trabalho para o senhor, tá? Obrigado, Paulo, um abraço a todos aí, sempre um prazer falar com vocês. Prazer é nosso ouvir o senhor, especialista em direito eleitoral, advogado Roger Fischer.